Umbanda, lendas da criação, Orixá, Obá, Aquirobá. Vamos começar mais uma Lendas da Criação? E nessa Lendas da Criação eu quero comentar com vocês sobre um pouquinho sobre a Orixá Obá, a mãe da verdade, a mãe guerreira, poderosa, com muita força espiritual e força material também. Roda a vinheta! Minha mãe, minha raiz, benção manhinha! Salve, salve galera! Vamos falar aqui um pouco sobre Lendas da Criação, a saga dos orixás, lenda de Obá. Eu uso o livro do Reginaldo Prandi e também o livro de Pai Rubens Saraceni, Lendas da Criação, a saga dos orixás. E eu uso outros livros para interpretar lendas. Eu estava lendo, uma filha de santo, aliás, me pediu para que eu falasse alguma lenda de Obá. Eu falei sobre a lenda de Obá e Oxum, que está aqui na playlist Lendas da Criação. Aliás, assista a playlist Lendas da Criação. Você vai gostar, você vai entender as lendas, por detrás das lendas. Por detrás das lendas, muitas coisas ocultas que existem sobre os orixás. Mamãe Obá, nós temos até um vídeo sobre ela na nossa playlist Teologia de Umbanda Orixás. Aproveita, assista essa playlist, faça todas as aulas lá da Teologia de Umbanda aqui, que é livre e gratuito para todos vocês. Lendas da Criação, a saga dos orixás, Orixá, Mãe Obá. Existe uma lenda que fala sobre que Obá era reconhecida em todo o reino dos orixás como a maior guerreira de tudo. A maior guerreira entre todos os homens e todas as mulheres. E sua força era descomunal. E é verdade, dentro da teologia de Umbanda eu explico que Mãe Obá é reconhecida como uma força descomunal entre todos os orixás homens e entre todas as orixás mulheres. E ela se gabava disso, na lenda da criação, se gabava disso, desafiava todos os homens e mulheres, e todos isso. E aí veio Ogum. Ogum ficou sabendo da guerreira e foi convidá-la para um combate. Sabendo que ela tinha uma força descomunal, preparou o terreno, uma parte do terreno onde eles iam lutar, com óleo de palma. Óleo de palma, ou algumas lendas falam que ele colocou um ebó ali para que ela pudesse cair ao tropeçar. Obá prontamente aceitou o combate de Ogum. Não, Ogum, vamos lá, vamos entrar nessa luta. E Obá, se gabando pela sua força, pela sua destreza, pela sua agilidade, pela sua condição de guerreira, foi sem medo enfrentar Ogum. Tão sem medo que nem olhou o terreno. Terreno este preparado por Ogum. E ela foi lutar contra Ogum. E nessa luta, Ogum estava realmente perdendo e num ímpeto ele foi usando com a espada para que ela fosse em direção aonde ele tinha colocado o óleo de palma, onde ele tinha colocado o ebó ali, até que ela chegou naquela parte e ela escorregou e caiu. E no que ela caiu, ali ele a possuiu e tornando-se assim a primeira mulher de Ogum. Tornando-se assim Ogum como seu primeiro homem. Tempos depois, Xangô a roubou de Ogum e assim conta a lenda dos orixás. E agora vamos explicar a lenda, entender o oculto atrás da lenda, o oculto atrás de Mãe Obá, o oculto através dessa lenda. Primeiro, eu não acredito que duas divindades estariam lutando para ver qual que era a sua maior força. Eu também não acredito que Ogum, num ato violento, poderia possuir Obá. Eu não acredito nisso. Para mim é inadmissível alguém acreditar nisso. É inadmissível alguém em sã consciência acreditar que a divindade Ogum possuiu outro orixá à força. É inadmissível isso. Mas vamos entender a lenda e o oculto atrás da lenda. Veja bem, Obá se gabava pela sua força e pela sua destreza como lutadora, como guerreira. Ogum ficou sabendo e foi atrás. Ogum quem é? A lei de Deus. A lei, a execução da lei de Deus. Vaidade não combina com nenhum ser humano. E Obá se gabava, era vaidosa. E Ogum foi corrigir isso, foi corrigir essa não virtude de Mãe Obá. Mas a não virtude está entre todos os homens e todas as mulheres. A vaidade não combina com o médium de Umbanda. A vaidade não combina com o ser humano. Temos sim que ser vaidosos para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa roupa, cuidar das nossas coisas. Temos sim que ser vaidosos. Mas não devemos ser vaidosos ao extremo. Não devemos ser vaidosos a ponto de nos gabar e de falar que somos melhores do que os outros. E foi isso que na lenda fala que Mãe Obá era
Ela se gabava e ela era a melhor de todos e combatia tudo e a todos. E aí veio Ogum, a lei de Deus, para combater a vaidade. Obá é considerado como a orixá da verdade. E dentro da verdade não se tem vaidade. Por isso que ela tinha que ser derrotada pela lei. E a lei recolheu toda a vaidade, todo o negativismo, esgotou. Tempos depois, Xangô roubou de Ogum. Xangô, equilíbrio de Deus, veio e trouxe o equilíbrio para Obá, para que ela equilibrada continuasse dando a verdade. Resumindo a lenda nos fala nessa que assim, quando nós estamos tendo inverdades, estamos tendo impurezas na nossa vida, a lei não tarda, a lei nunca vai deixar de ser lei. No momento certo ela vai nos cobrar e seremos entregues para a justiça de Xangô e a justiça nos dará o equilíbrio. Por isso que devemos sempre praticar a verdade de Obá, a ordenação de Ogum e o equilíbrio de Xangô. O oculto atrás da lenda nos faz pensar. Veja, por mais que eu tenha verdade, por mais que eu seja bom em alguma coisa, eu não tenho que me gabar. E aí entra uma frase que o Sr. Flecha Certeira sempre me explicou. Quem é, não precisa falar que é. Quem tem, não precisa falar que tem. As suas ações dirão quem você é. Então, mesmo que eu seja o melhor em tudo, mesmo que eu seja o verdadeiro em tudo, eu não preciso sair me gabando, não preciso sair falando. Eu tenho que agir e ser verdadeiro com tudo e para com todos. Essa lenda nos traz a lembrança que devemos respeitar também, né, os outros, né? Por mais diferentes que sejam, por mais que eu seja melhor, eu não devo me gabar perante a eles, porque a lei vai me cobrar. A lei foi Ogum e foi cobrar Obá. Não cobrar no sentido de possuir ali como um homem ou uma mulher, não é isso, mas foi cobrar. Você está errada, você está errada, ponha-se no seu lugar. E quando ela foi esgotada, a lei cortou os excessos, foi entregue para Xangô. A lenda fala, tempos depois, Xangô a roubou de Ogum. A lenda fala isso. Tempos depois foi entregue para Xangô, para que Xangô desse o equilíbrio e equilibrada a mãe Obá voltasse a aplicar a verdade com toda a sua força descomunal, sem se gabar, sem ser vaidosa. Tá aí, mais uma lenda, saga dos orixás, mais uma lenda de Umbanda que nos faz pensar, uma lenda do Candomblé que nos faz pensar. Mãe Obá é uma mãe orixá muito amada aqui na nossa casa, muito querida aqui na nossa casa. E todas as vezes que eu peço para que Mãe Obá nos traga a verdade, nos revele a verdade é revelada e ela é trazida para todos nós. Que Mãe Obá possa abençoar a todos. Assista o vídeo de Mãe Obá na nossa playlist Teologia de Umbanda dos Orixás. E assista também aqui a Saga dos Orixás, Lendas da Criação. Tá bom? Axé, galera!